Olá e seja bem-vindo mais uma vez ao canal, eu sou a Júlia Gonzalez. Algumas semanas atrás eu fiz uma enquete com relação ao próximo livro que nós iríamos estudar no canal e quem ganhou foi Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos, leitura comentada. Então eu quero agradecer a todos que participaram dessa enquete. A partir de hoje, todas as terças-feiras, nós teremos leitura comentada dos capítulos deste livro. O que é inteligência emocional? Alguns anos atrás, tinha-se muito em vista o quociente de inteligência, que é o famoso QI. Existem, inclusive, vários testes, você pode encontrar na internet sobre QI, e tem lá a numeração de quem que é uma pessoa mais inteligente, até quantos pontos, uma pessoa normal, uma pessoa abaixo da média, enfim. E se levava muito em conta o QI da pessoa. Só que depois do livro de Daniel Goleman, falando sobre quociente emocional, que é o QE, ele disse o seguinte, que o emocional ele é mais importante do que o quociente de inteligência, porque o emocional ele está à frente da inteligência. Ou seja, uma pessoa que é muito inteligente, por causa do emocional, se ela não tem uma gestão emocional, ela pode muitas vezes colocar a perder todo esse conhecimento que ela tem por não gerir a sua emoção. Exemplo disso, pessoas que estudam muito para provas, na hora que chega na prova, não consegue lembrar de nada. Por quê? Porque não tem a gestão da emoção, a ansiedade tomou conta e de repente deu um branco na cabeça, ela não consegue lembrar de nada. Outro exemplo. Já passou por uma situação onde você precisou resolver um problema com alguém? E aí você vai lá conversar com a pessoa e na hora que você está tentando resolver o problema, os ânimos ficam exacerbados, você fica com raiva da pessoa, você acaba xingando a pessoa te xinga e não resolve problema nenhum. Ou então você precisa apresentar um projeto para sua empresa ou um trabalho na faculdade, prepara um trabalho inteiro e na hora de apresentar não consegue. Porque não consegue gerir a sua emoção. Agora que você já tem uma ideia do que é inteligência emocional e para que ela serve, vou ler o prefácio do livro, que foi escrito pelo próprio Daniel Goleman, que é o autor do livro Inteligência Emocional. Diz o seguinte: essa é uma época difícil para os filhos e também para os pais. Houve uma enorme mudança na natureza da infância nesses últimos 10 ou 20 anos. Essa mudança torna mais difícil para a criança aprender as lições básicas do coração e exige mais dos pais que costumavam transmitir essas noções a seus filhos queridos. Os pais precisam ser mais espertos para ensinar os filhos noções emocionais e sociais básicas. Neste Guia da Paternidade Competente, John Gottman mostra como. Talvez essa necessidade jamais tenha sido tão premente. Vejam as estatísticas. Nas últimas décadas, o número de homicídios entre adolescentes quadruplicou, o número de suicídios triplicou e o de estupros dobrou. Por trás das estatísticas sensacionalistas como essas, há um mal-estar emocional mais generalizado. Uma amostragem nacional feita com mais de 2.000 crianças americanas, avaliadas por pais e professores, verificou que as habilidades emocionais e sociais básicas da criança vêm decaindo a longo prazo. Em geral, as crianças estão mais nervosas e irritadiças, mais mal-humoradas, mais deprimidas, solitárias, mais impulsivas e desobedientes. Decaíram em mais de 40 itens. Então, essa foi uma pesquisa que foi feita. Ele continua falando que as mudanças que aconteceram na sociedade contribuíram muito para isso, né? Os pais, eles precisam trabalhar mais para poder trazer renda para dentro de casa. A mãe, ela saiu de casa, foi trabalhar junto com o pai e as crianças ficaram à deriva, porque não tem mais aquela coisa de brincar na rua com outras crianças, que era o lugar onde elas aprendiam essas questões de gestão emocional. Essa realidade que se vivia antigamente, de ter várias pessoas próximas, aquelas famílias grandes que se reuniam, isso hoje em dia está acabando, né? É meio que cada um por si, as famílias se tornaram menores, geralmente é com um filho ou dois no máximo. Este livro é de 97, não é tão recente assim, mas olha o que ele já falava naquela época. As crianças estão passando cada vez mais tempo diante de uma tela de vídeo.
seja assistindo TV, seja olhando para um monitor de computador, o que significa que elas não estão brincando umas com as outras. Essa realidade é mais do que certa agora para nós, com esse monte de celulares e smartphones espalhados por aí, e as crianças ficam o tempo todo só interagindo com essa inteligência artificial, que na verdade, além de ser muito nociva para as crianças, faz com que elas percam a noção da realidade, como são os jogos. Ah, se você perdeu, você começa tudo de novo e tá tudo bem, né? A questão da ansiedade, tudo num clique você já tem, às vezes acontece da internet tá um pouco lenta e as crianças já ficam irritadas. Ai, não tá acontecendo, o que foi, né, que eu tô clicando e não tá indo. Então essa questão da noção de paciência, do esperar, que é o que acontece no mundo real, porque no mundo real, quando você lida com outras pessoas, você tem que respeitar o tempo da outra pessoa. Nas brincadeiras, nas interações, esse tipo de aprendizado acontecia. Hoje em dia não acontece mais. E onde as crianças vão aprender essa gestão emocional? A resposta é ao mesmo tempo desesperadora e alentadora. Alentadora por quê? Porque depende de nós. Quem vai ensinar isso somos nós, os pais dessas crianças. E é desesperadora porque nós mesmos não temos essa gestão emocional. E se a gente não tem essa gestão emocional, como é que a gente vai ensinar para as nossas crianças? A hora de buscar é agora. Se você não tem gestão emocional, se você é uma pessoa explosiva, você é uma pessoa que adquire o conhecimento de como educar seu filho, só que na hora de fazer, a raiva faz você explodir, faz você bater, faz você gritar. Esses impulsos emocionais que não estão sendo controlados precisam de uma gestão. Então agora é a hora. Já que você não aprendeu antes, você vai aprender agora com o seu filho e vai aprender na prática, sabendo que isso é uma necessidade não só para você, para o seu relacionamento interpessoal, como para o seu filho. Nossos filhos, eles são nossos melhores mestres, porque eles nos indicam o caminho que a gente tem que ir. Quando você olha para o seu filho e você vê algo que você não gosta, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para você. Ou você, ou seu marido, ou os dois juntos, alguém está influenciando essa criança. E geralmente é pai e mãe. Professor também influencia? Sim, mas muito menos do que os pais, do que as pessoas com quem a criança convive. Então, a partir de hoje, toda terça-feira, nós vamos estar falando sobre inteligência emocional e a arte de educar seus filhos. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, deixa o seu like ou deixa o seu dislike, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Muito obrigada. Beijo grande e até a próxima.